A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional, mais um momento em que a gente se reúne para ler a pouco a Bíblia e refletir na palavra do Senhor. Vamos começar este momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos guie nesse momento e que o Senhor fale aos nossos corações. Fique conosco, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos já para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Samuel 13, do 1 até o 39. Que diz o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: Qual o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: Deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon para preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: Venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui! Gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: Põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: É verdade que Aminon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflinja com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Hazor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: Meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: Não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco. Por que Aminon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, finalmente, o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: Esperem aqui até Aminon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha.
Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estava a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: Veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. João 17, do 1 até o 26. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixa esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, e agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. E aqui a gente vê a importância
de fazer uma oração para aqueles que se dispõem a servir ao Senhor. Não é porque eles estavam próximos do Senhor que eles tinham algo a mais, eles precisavam ainda assim da graça do Senhor para poder pregar ao mundo, para poder cumprir a sua missão. Quanto mais nós, quanto mais aqueles que estão se dispondo cada dia mais, a nova geração, as novas gerações que vêm, que elas sejam abençoadas, que elas recebam o poder do Senhor, que elas possam ter autoridade e ousadia para pregar o evangelho do Senhor, para que o reino possa se espalhar. Salmo 119, do 81 até o 96. Caf. Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver a tua promessa se cumprir. Quando me consolarás? Mesmo enrugado com uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Todos os teus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei tuas ordens. Por teu amor, preserva minha vida. Então continuarei a obedecer teus preceitos. Lamed. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. E por fim, Provérbios 17, do 6 ao 7. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. E essas foram as palavras de hoje. Hoje os textos foram um pouquinho mais rápidos, um pouquinho sem explicações um pouco mais longas. A passagem de João, existem muitas verdades muito interessantes, muitas coisas que Jesus fala na sua oração, que são verdades muito interessantes, mas que talvez precisariam de um aprofundamento teológico um pouco mais profundo, o que eu creio que não caiba aqui no devocional nesse momento, mas eu recomendo que você medite, que você continue lendo e revendo essas verdades que nós lemos hoje aqui. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, guardando, que nós possamos continuar tendo essa disciplina de ler a Tua Palavra, Senhor, para que a Tua Palavra possa trazer modificações no nosso coração, para que nós possamos cada dia mais deixar o velho homem e abraçar o homem que é renascido do Teu Espírito, que é cada dia mais parecido contigo. Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos ser abençoados no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tudo que nós fizermos. Que o Senhor esteja à nossa frente, nos dando vitória e abençoando para que tenhamos oportunidade de falar de Ti. Senhor, continua conosco hoje e sempre. Abençoa aqueles que estão doentes para que o Senhor traga recuperação, para que o Senhor traga restauração. Abençoa os que estão necessitados para que eles possam receber, Senhor, o seu sustento, para que eles possam continuar, Senhor, sendo abençoados por Ti. Fica conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.